Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 119, do verso 129 ao 136. Hoje é a 17ª estrofe, em que a palavra de Deus nos diz assim: Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Amados, aqui essa palavra é maravilhosa, né? A palavra de Deus, amado, ela é nosso testemunho, né? Então, por isso precisamos guardar essa palavra na nossa alma, no nosso íntimo, no nosso interior. Aqui essa exposição dessa palavra, ela traz luz e entendimento a nós, né, que buscamos Deus a cada dia. Então temos que, louvado seja Deus, temos que respirar essa palavra, temos que desejar de todo o nosso coração estar nesses mandamentos de Deus e pedir, orar. Deus, olha para mim, tem piedade de mim, ó Senhor, né? Conforme usas com os que amam o teu nome, e nós, Pai, te amamos. Ordena os teus passos à tua palavra, e não se apodera de mim iniquidade alguma, que nós vemos orar a Deus para que nós, amados, nunca apodere de mim, de você, nenhum tipo de iniquidade. Livra-me da opressão do homem, Senhor. Assim guardarei os teus preceitos. Precisamos nos livrar das opressões, né, do homem, nos livrar das opressões do mundo e guardar os preceitos do Senhor. E que venha orarmos também, pedir a Deus para resplandecer o rosto dele sobre nós, nos ensinando a cada dia estar nos seus estatutos. E aqui, amados, diz no verso 136, rios de água correm dos meus olhos, porque nós nos entristecemos quando os homens não guardam a lei de Deus. Amados, eu separei uns versículos aqui para nós estudarmos, né? Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Aqui a palavra de Deus diz assim: aqueles que amam a palavra de Deus terão mágoa e tristeza e mesmo ira, ao verem-na rejeitada e desprezada pelos ímpios. Tais reações continuarão certamente até a volta de Cristo. Louvado seja Deus. Amados, eu separei aqui uns textos para nós estudarmos, né? Para chegarmos ao verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Aqui em Lucas, eu vou ler para vocês, Lucas 19:45, que diz assim: E entrando no templo começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Então, amados, o que é que esse versículo nos quer passar, que nós venhamos a entender? Aqui Deus diz assim: a purificação do templo foi o primeiro grande ato público do ministério de Jesus e também o último. Com grande indignação, ele expulsou da casa de Deus os ímpios, os avarentos e os que invalidavam o verdadeiro propósito espiritual dela. A dupla purificação do templo, efetuada por Jesus durante seu ministério de 3 anos, indica quão importantes são suas lições espirituais que se seguem. Aqui diz o amor,
o maior cuidado de Jesus é com a santificação e com a devoção sincera dentro da sua igreja. Ele morreu para santificá-la, purificando e para ser santa e irrepreensível. Aqui também fala, a adoração na igreja deve ser um espírito, deve ser em espírito e em verdade. A igreja deve ser um lugar de oração e de comunhão com Deus. Cristo condenará todos aqueles que usam da igreja o evangelho ou seu reino visando ganhos ou glórias pessoais ou autopromoção. Nosso amor sincero a Deus e ao seu propósito redentor resultará num zelo consumidor pela justiça da sua casa e do seu reino. Isto quer dizer que ser semelhante a Cristo inclui a intolerância com a iniquidade dentro da igreja. Amados, aqui Deus ele fala que quer dizer ser semelhante aqui. Quem quer ser semelhante a Cristo tem que ser, tem que corrigir a intolerância, né? Dentro das igrejas, que muitas das vezes possa haver iniquidade dentro da própria igreja. Então Deus quer da gente que nós venhamos a consertar essas coisas, amados. Não ver e fingir que está vendo. Deus quer honestidade. É essencial que todo autêntico ministro cristão proteste contra aqueles que profanam e degradam o reino de Deus. Se não deixarmos Cristo entrar em nossa congregação para expurgar o engano, olha aí, e imoralidade, a secularização e a profanação, mais tarde, na sua segunda vinda, ele diz aqui que ele executará juízo divino, purificando suas igrejas de modo definitivo. Então temos que ser uma igreja pura, amados, uma igreja limpa. Louvado seja Deus. Continuando aqui, o estudo também está lá em 2 Pedro. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, 2 Pedro 2,8. Aleluias. A palavra de Deus, amado, é tremenda. Precisamos aprender dela cada dia. 2 Pedro 2,8 nos diz assim: porque este justo habitante entre eles afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre suas obras injustas. Aqui, amados, ensina assim para a gente, afligir a sua alma justa. Uma característica principal do homem de Deus é que ele ama a justiça e detesta a iniquidade. Sua alma se angustia e se aflige pelo pecado, imoralidade e impiedade reinastes no mundo. Então, amados, Deus ele quer da gente que nós venhamos a andar na honestidade, amando a justiça de Deus e detestando a iniquidade, né? Porque Jesus ele disse que ele vai se angustiar, ele se aflige pelo pecado imoral, né, do mundo. Então vamos, amados, agradar a Deus, né? Que todo o tempo ali está nos ensinando, nos corrigindo. Eu vou ler também para vocês, amados, um texto aqui que eu separei, que é de grande importância para nós aprendermos mais de Deus. Está lá em João. Vamos ver aqui, João, capítulo 11. O que é que a palavra de Deus nos ensina? João 11, 33 e o 35. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com eles vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Amado, Jesus, diz aqui no verso 5, Jesus, amado, ele chorou. Olha o que a Bíblia nos ensina aqui.
Moveu-se muito em espírito. Este trecho revela o coração e os sentimentos de Jesus ao presenciar a dor e o sofrimento causados por todo tipo de males no mundo. O termo traduzido, comoveu-se profundamente aqui no grego, para vocês entenderem, embrimonamai, geralmente denota ira. Isto significa que Jesus foi tomado de profunda tristeza e ira por causa de todo o sofrimento causado pela morte, por Satanás e pelo pecado. Sua alma encheu-se não de fria despreocupação, mas de ira contra o mal na sua luta em prol da salvação do homem. No caso do crente, da mesma forma, um dos sinais mais evidentes da obra de Deus na sua vida é que ele começa a ver como o pecado tem causado tanta desgraça, mágoa e sofrimento no mundo. Ao mesmo tempo, o crente passará a sentir no coração a compaixão pelos sofredores e a repulsa pelo pecado. O crente fiel não poderá de modo algum ter prazer no pecado. Amado, quando a Bíblia diz aqui que Jesus ele chorou, diz assim, neste pequeno versículo da Bíblia, está revelado o profundo pesar de Deus pela tristeza do seu povo. O verbo aqui chorou, em grego, que diz assim, dakerua, indica que a princípio Jesus derramou lágrimas e a seguir pranteou em silêncio. Que esse fato seja consolo para todos aqueles que sofrem. Cristo sente por você o mesmo pesar que ele sentiu pelos parentes de Lázaro. Ele ama você de igual modo. E note-se que este versículo faz parte do livro da Bíblia que mais ressalta a divindade de Jesus. Aqui vemos Jesus, o Deus feito homem. Deus realmente tem amor profundo, emotivo e compassivo por você e pelos outros. Amém. Louvado seja Deus. Ainda fala lá também em Lucas. Eu vou ler aqui para vocês. Lucas 19, amados. 19:41. Que diz assim: a palavra chorou, em grego, eklausen. Aqui significa mais do que derramar lágrimas. É lamentação, pranto, soluço e clamor de uma alma em agonia. Jesus, em sua deidade, não somente revela aqui seu sentimento, como também o coração partido do próprio Deus, por causa da condição do homem perdido e da sua recusa em arrepender-se e aceitar a salvação. Amados, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, amada, ela é tremenda. Aqui, amados, eu vou ainda ler mais para vocês em João 3,19. Louvado seja Deus. Aqui, amados, em João capítulo 3, verso 19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui, amado, nos diz assim: uma característica fundamental dos ímpios é que eles amaram as trevas. Seu prazer está no pecado e na imoralidade. O cristão verdadeiro, ao contrário, ama a justiça e aborrece a iniquidade. Se entristece quando prevalecem as ações perversas dos ímpios. Não tem prazer nos passatempos sensuais, nem na prática da conduta pecaminosa, tão abertamente manifesta na sociedade atual.
Louvado seja Deus, nós que somos os cristãos verdadeiros, que buscamos de Deus a justiça, nós temos que aborrecer, amado, a iniquidade. Nós temos que tão somente, amados, agradar a Deus. Né? Lá também fala em Hebreus. Aqui, amados, é um estudo, então precisamos aprender de Deus. Aqui em Hebreus fala em 1:9, que diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aqui diz assim, ó, não basta o crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. Vemos esse fato claramente na devoção de Cristo à justiça e na sua aversão à iniquidade na sua vida, no seu ministério e na sua morte. A fidelidade de Cristo ao seu Pai enquanto ele estava aqui na terra, conforme ele demonstrou pelo seu amor à justiça, a sua aversão à iniquidade, a base para Deus ungir o seu Filho. Da mesma maneira, a unção do cristão virá somente à medida que ele se identificar com a atitude do seu mestre para com a justiça e a iniquidade. Louvado seja Deus, o amor do crente à justiça e seu ódio ao mal crescerá por dois meios: crescimento em sincero amor e compaixão por aqueles cujas vidas estão sendo destruídas pelo pecado, por uma sempre crescente união com o nosso Deus e Salvador, do qual está dito: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Louvado seja Deus. Quem ama a Deus, amados, aborrece o mal. Precisamos amar a Deus e aborrecer o mal. Amém? Então, aqui, finalizando o nosso texto desse estudo maravilhoso, eu quero estar lendo para vocês aqui, louvado seja Deus, em Lucas. Louvado seja Deus, Lucas 19:45, né? Para finalizarmos, para que vocês possam, amados, entender claramente as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Amados, vamos prestar atenção nessa palavra em que Jesus, amado, ele chorou. Aqui diz assim, que ele não se agradou do templo em que a pessoa vendiam e negociava em frente do templo. Finalizando, amado, esse texto, esse estudo, é que nós não devemos fazer da casa de Deus comércio. Temos que aprender que a casa de Deus é casa espiritual. Ao pisarmos nosso pé na igreja, amados, temos que agradar a Deus. Como Jesus, ele chorou pela humanidade. Ele, amado, quer de mim e de você sinceridade. Não vamos permitir que Jesus chore, mas vamos permitir sim que Jesus ele se alegre comigo e com você. Louvado seja Deus. Então, amados, vamos prestar atenção nas palavras, nos versículos bíblicos e ver como ali o nosso Jesus ele diz que o que significa mais para ele é a nossa entrega, o nosso clamor, com a nossa alma em total sinceridade a Ele, né? Então, quando as pessoas voltam às práticas do pecado, faz Jesus chorar. Não, então, amados, não vamos querer isso para as nossas vidas, nem para Jesus. Vamos alegrar o nosso Rei e mostrar para Ele que o sofrimento dele não foi em vão. Vamos nos doar mais a Ele, vamos nos dedicar mais a Ele, dizer: Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eu quero ser reconhecedora
do teu sofrimento, eu quero ser um reconhecedor do teu sofrimento, em que o Senhor não ficou ali na cruz em vão. O Senhor em nenhum momento nos desistiu de nós. Oh, Deus, obrigado pelo teu imenso amor pela humanidade. Está lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, vamos ter essa vida eterna em Jesus Cristo. Vamos ter essa vida eterna em conhecer Deus, em conhecer Jesus e ter a certeza da nossa salvação. Amém, amados? Shalom Adonai, que Deus abençoe nossas vidas hoje e sempre.